Bem, então, hoje nós vamos ver no livro de Levítico, capítulo 9, né? A consagração, ela é concluída. E assim, eu estava fazendo um apanhado que, se você ler todo o livro de Levítico, ele é rico, né, em informações, como você se portar, como você se comportar, como você buscar a santificação, né? Então, ele é rico nessas coisas. Então, o capítulo 9, ele é o ponto, digamos assim, o principal de todo o livro. É a consagração, ela é concluída através de Arão, né, e seus filhos. Eu vou de acordo aqui com a apostila. Vamos ler do 1 ao 4, que diz assim, o capítulo 9, versículo do 1 ao 4, que diz: Ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor a oferta de manjares amassada com azeite. Porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Essa parte do versículo 4 eu vou deixar para o final, o versículo 4 e o versículo 6, né, que fala assim, a segunda parte do versículo 6 diz: A glória do Senhor vos aparecerá. Eu vou deixar para o final para dar uma melhor ênfase no que ele está falando, né? Então, vamos lá. Durante 7 dias, Arão e seus filhos tinham ficado no pátio do tabernáculo, fazendo diariamente o sacrifício descrito em Levítico, né? Findo esse período, os sacerdotes estavam prontos para iniciar seu trabalho, e esse início deveria ser uma ocasião especial, marcada por cerimônias e testemunha por toda a congregação de Israel. Então, assim, quando ele realizava um sacrifício ou alguma festa, não era assim de 2, 3, 4 dias, não. Era bastante dias, 7 dias, né? E aí levaram até o oitavo dia. Estou aqui falando a questão de uma ocasião especial. Essa questão da ocasião especial, ela poderia ser comparada a eventos modernos, como uma inauguração de uma loja e também uma reunião de um congresso ou parlamento. Seria mais ou menos isso. E Moisés então falou com Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel, que eram os líderes do povo, e instruiu-os a respeito dos papéis que esses seriam naquilo que estava prestes a acontecer. E alguns comentaristas notaram uma semelhança entre este processo e a criação do mundo, assim como a criação de Deus foi concluída em 7 dias. E no oitavo dia, o universo começou a operar de acordo com as leis que Deus havia ordenado. E a ordenação dos sacerdotes levou 7 dias. No oitavo dia, aqueles sacerdotes começaram a agir de acordo com as leis de Deus que regiu o sistema sacrificial. E Moisés mandou Arão trazer um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para holocausto e sacrificá-los em nome dele e de seus filhos. A lei sobre sacrifício pelo pecado exigia que um bezerro ou novilho fosse oferecido como oferta pelo pecado em favor do sumo sacerdote. Em seguida, Moisés instruiu os filhos de Israel sobre o que deveriam fazer. Sem dúvida, ele falou toda a congregação a dirigir aos líderes, que eram os anciãos, e mandou que trouxessem um animal, no caso um bode, para oferta pelo pecado, 2 animais, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, como holocausto, e 2 animais, um boi e um carneiro, para ofertas pacíficas. E além disso, deveriam trazer uma oferta de manjares amassada com azeite. Em resposta a essas ofertas, o Senhor
iria aparecer, e essa promessa teria ajudado a motivar o povo a obedecer os mandamentos que Deus dera por meio de Moisés. Vamos agora do versículo 5 ao 7, que diz assim, versículo 5. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e pôs-se perante o Senhor. Versículo 6, disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. E reunido o povo, Moisés deu mais instruções para eles e para Arão. E a narrativa repete-se um tema presente nos últimos capítulos de Êxodo e nos primeiros capítulos de Levítico, e o povo fez o que fora instruído a fazer. Trouxeram as ofertas que ordenaram a Moisés e colocaram diante da tenda da congregação. Então toda a congregação reuniu-se para ouvir o que o Senhor tinha a dizer a seguir, e para observar as primeiras ofertas feitas pelo sacerdote no santuário dedicado. Moisés exortou o povo a ouvir e obedecer o que o Senhor ordenou para que a glória dele lhes aparecesse. E os sacerdotes fariam o sacrifício, mas o povo que observava deveria se considerar participante ativo nas ofertas feitas naquele dia. Moisés então falou diretamente a Arão na presença da multidão, dizendo-lhe o que fazer com o auxílio dos outros sacerdotes. Deveriam fazer sacrifício primeiro por si e em seguida pelo povo. E este sacrifício visava fazer expiação, e os sacerdotes tinham que fazer expiação por si mesmos para depois o fazerem pelo povo. Eles não podiam, digamos, fazer sacrifício pelo povo sem antes se santificar, né? Eles deveriam fazer sacrifício primeiro por si e em seguida pelo povo. É isso que ele está dizendo. E o sistema sacrificial deveria ser o meio pelo qual o povo de Deus poderia ter um relacionamento correto com ele, tendo seus pecados expiados e, portanto, perdoados. Então, vamos lá, do versículo 8 até o 11. Alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a observar? Deixa aberto para os irmãos participarem. Se não temos, vamos em frente. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins, o redenho do fígado da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. A primeira oferta feita pelo sacerdote foi uma oferta pelo pecado. E ao fazer a oferta pelo pecado, por si mesmo e pelos outros sacerdotes, Arão seguiu de perto as instruções prescritas para os sacerdotes ungidos. Nós já vimos isso lá em Levítico capítulo 4. E ele começou o sacrifício imolando o bezerro. E o sumo sacerdote, assim como os sacerdotes em geral, não podia fazer oferta para expiar o pecado dos outros, sem antes fazer uma oferta pelo pecado por si mesmo. A purificação do sacerdote era um pré-requisito para a eficácia da sua intercessão em favor dos outros. Os filhos de Arão, também representando um sacerdócio que precisava de expiação, trouxeram sangue para Arão. Ele aplicou parte dele sobre o chifre do altar e derramou o restante à base do altar, em conformidade com as instruções para todas as ofertas pelo pecado. Queimou as partes com gordura sobre o altar
E o leitor é informado de que, ao oferecer o bezerro, os sacerdotes fizeram tudo como ordenara o Senhor a Moisés. E depois de confirmar que os sacerdotes obedeceram os mandamentos de Deus, a passagem revela que Arão queimou as partes da oferta pelo pecado não consumida no fogo fora do arraial. E o sacerdote podia comer a carne de outras ofertas pelo pecado, mas não a carne de oferta pelo pecado feita em favor deles mesmos. Deus não permitia que eles se beneficiassem de seus próprios pecados. Então, tudo isso era oferta pelo pecado. E agora vamos entrar na parte do holocausto. Versículo do 12 ao 14, que diz assim, versículo 12. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor, e também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. A segunda oferta que os sacerdotes fizeram foi um holocausto em favor de si mesmo. Como já fizeram com a oferta pelo pecado, Arão assumiu o papel de ofertante quando imolou o animal, o carneiro, e os outros sacerdotes, filhos de Arão, lhe entregaram o sangue, provavelmente com considerável cerimônia. Agindo como sacerdote, Arão o aspergiu sobre o altar, como se fazia com a maioria, como se fazia com a maioria das ofertas debaixo da lei de Moisés. Nesse caso, a purificação ou expiação exigia o derramamento de sangue. Era por isso que era exigido os animais, no caso, carneiro, bode, bezerro. Para completar o holocausto, o sacerdote cortara a carne do animal em pedaços e entregaram-nos a Arão. E ele os colocou onde seriam queimados sobre o altar. Da mesma forma, depois de Arão ter lavado as entranhas e as pernas, estas foram colocadas no altar para serem queimadas completamente. E embora o holocausto fizesse expiação, aparentemente seu significado primário envolvia a dedicação simbólica do ofertante ao Senhor. Aquele que levava o animal para ser sacrificado colocava já sobre ele, e a seguir todo o animal era consumido pelo fogo. O fato de o animal ser dado inteiramente ao Senhor simbolizava a entrega do próprio adorador a Deus. Nessa ocasião, depois de receber o perdão dos pecados por meio da oferta pelo pecado, os sacerdotes se dedicaram simbolicamente ao Senhor através desse holocausto. É oferta pelo povo, né? Oferta pelo povo, vamos ler do 15 ao 17. Depois de fazer oferta pelo pecado, depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, imolou e preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. E também fez chegar ao holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. O escritor fez uma distinção entre o assunto dos últimos versículos e o tópico deste parágrafo. Ele estivera descrevendo as ofertas que Arão fez em favor de si mesmo. Mas aqui começou a descrever as ofertas que Arão fez para o povo. Entre outras palavras, a oferta do povo, o próprio Arão apresentou o bode da oferta pelo pecado e matou, oferecendo por pecado. A expressão como primeiro significa oferta pelo pecado, para o povo foi feito da mesma maneira que a oferta pelo pecado para os sacerdotes. O objetivo da oferta pelo pecado era o perdão. Feito o sacrifício, o povo está diante de Deus limpo de seus pecados. Então fez o holocausto em favor do povo. Arão ofereceu um bezerro e um cordeiro,
E se o holocausto do sacerdote significava a entrega deles ao Senhor, o holocausto para o povo deveria igualmente incutir neles a entrega total a Deus. Deveriam ser santos para o Senhor. Arão também ofereceu uma oferta de cereais cujos detalhes não são citados. Ele encheu a mão com uma parte dela, indicando que, de acordo com o regulamento de Levítico 2, aquela era uma porção memorial da oferta a ser sacrificada no fogo do altar. A oferta de cereais era geralmente feita junto com as outras ofertas, reforçando o propósito da oferta que ela complementava. E, nesse caso, destinava-se a reforçar a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas que ela acompanhava. Aí vamos do 18 ao 21, que são as ofertas pacíficas. 18 a 21, diz assim 18. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi, do carneiro e a cauda, o que cobre as entranhas, os rins, o redenho do fígado, ou puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. O sacrifício pacífico começou com Arão imolando 2 animais exigidos pelo Senhor, um boi e um carneiro. O ritual continuou com os filhos de Arão, entregando-lhe o sangue dos animais. Ele então o aspergiu sobre o altar em redor. Tal foi com o holocausto, as partes com gordura foram queimadas no fogo sobre o altar. Todavia, o peito e a coxa direita foram apresentados como oferta movida perante o Senhor. Essas eram as porções dos sacerdotes, foram movidas ou elevadas num ritual que indicava que estavam sendo dadas a Deus. Após a oferta, essas partes pertenciam aos sacerdotes e deveriam ser por eles comidas. E uma vez que a oferta pacífica tanto celebram como buscam paz com Deus e paz entre os homens, essa oferta visava enfatizar a comunhão de Israel com Deus e a do povo de Israel entre si. Deus, no sentido, comeu a parte da oferta pacífica que foi queimada no altar, e o resto foi comido pelo povo, neste caso, pelos sacerdotes, como uma refeição de confraternização na qual, segundo a crença de Israel, Deus participou. E a essa altura, os sacerdotes foram oficialmente ordenados, tendo completado uma série de ofertas no recém-construído tabernáculo. Eles haviam feito o seguinte: uma oferta pelo pecado, para que o povo fosse perdoado, um holocausto, para expressar a dedicação sincera deles ao Senhor, e ofertas pacíficas, para se alegrarem com a bênção de paz, isto é, bem-estar geral e prosperidade. Tudo bem aí? Abre espaço mais uma vez para algum comentário, alguma coisa a acrescentar. Vamos lá, continuando. 22 ao 24. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Essa parte aqui é interessante, né? Depois Arão levantou as mãos para o povo, o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. No início do versículo 22, diz: Arão levantou a mão para o povo e o abençoou. Versículo 23 diz: Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Sumo sacerdote recém-consagrado, Arão abençoou a congregação. E as ofertas serem feitas, as bênçãos obtidas por essas ofertas ao Senhor foram expressas por Arão quando ele levantou as mãos para o povo e o abençoou. A ideia por trás de tais bênçãos na Bíblia não é que o mero humano poderia conferir dons espirituais ou sacramentais sobre o que estava sendo abençoado, e sim o pedido para que Deus abençoe o povo. Certo escritor disse o seguinte: a bênção de Arão sobre o povo é uma invocação da presença de Deus com eles, por causa de seu papel como sumo sacerdote ordenado de Deus, e especialmente por causa do seu estado de purificação. A oração mediadora de Arão por bênção tinha garantia de ser ouvida. Tem uma parte aqui que fala que é interessante, que ninguém sabe o que Arão disse nessa ocasião, né, dentro da tenda. Mas é possível que suas palavras fossem semelhantes à registrada lá no livro de Números, capítulo 6, 24 e 26. Para você que faz anotações, Números capítulo 6, versículo 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O próprio Deus demonstrou que aceitava o tabernáculo, o sacerdócio, fazendo aparecer a sua glória para a congregação. Essa manifestação da glória de Deus foi prefaciada pela entrada de Moisés e Arão no tabernáculo. E esse detalhe pode ter sido incluído para ilustrar que Arão realmente tinha sido iniciado no ofício de sumo sacerdote. Moisés já havia entrado no tabernáculo desde a sua conclusão. E ele oficiou como sacerdote durante o processo de consagração. Arão, porém, ainda não tinha entrado no tabernáculo. Ali dentro ele faria o seu trabalho mais significativo como sumo sacerdote. Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Não é mencionado quanto tempo Moisés e Arão ficaram dentro do tabernáculo. Alguns têm especulado que, enquanto eles estavam lá, Moisés, profeta, legislador e representante de Deus, instruiu Arão sobre o que Deus esperava dele e dos demais sacerdotes, no que dizia respeito ao tabernáculo. Outra possibilidade é que eles passaram tempo juntos dentro do tabernáculo, tendo comunhão com o Senhor e adorando Ele. E quando os dois líderes saíram, abençoaram o povo através dessa bênção, o conjunto israelita ficaram impressionados com o fato de que a mudança de funções sacerdotais que estavam testemunhando não envolveu animosidade pessoal nem ambição egoísta. Arão tinha roubado de Moisés à força ou furtivamente o direito de agir como sacerdote. Pelo contrário, os dois irmãos estavam unidos nessa mudança no sacerdócio e tornaram óbvio uma união abençoando a congregação. Nesse ponto, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, de acordo com a promessa divina, como eu falei no início, né, versículos 4 e 6 do capítulo 9. Deus disse: apareceria para o povo se fizesse o sacrifício que ele exigiu. E o autor parece ter sido cauteloso ao dizer que a glória do Senhor apareceu, e não o próprio Senhor apareceu. Esse detalhe está de acordo com a ideia veterotestamentária de que o próprio Deus não pode e não deve ser visto por olhos humanos, por olhos humanos. Quando ele diz assim, Êxodo 33:20, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá.
não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. A glória do Senhor pode se referir-se a algo como a nuvem, o fogo sobre o povo pelos quais Deus tinha se manifestado anteriormente. Eu separei também aqui a Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Isso é uma a lição para cada um de nós, né, que buscamos a santificação a cada dia. Então não adianta a gente ter 30, 40, 50 anos de fé, né, se nós não buscarmos a santificação. Isso serve de exemplo para todos nós. Como ele é bem claro, que diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus tinha se manifestado anteriormente, né? A glória do Senhor pode referir-se a algo como a nuvem e o fogo sobre o povo, pelo quais Deus tinha se manifestado anteriormente. Em Êxodo 13, 21, diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem e os guiava pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Em Êxodo 16, versículo 10 diz assim: quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. No mesmo livro de Êxodo 40, capítulo 40, versículo 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E o aparecimento da glória do Senhor foi imediatamente seguido ou acompanhado por fogo do céu que consumiu os sacrifícios sobre o altar. E este evento remete o leitor e intencionalmente todos que observaram as outras ocasiões. Os israelitas ficaram impressionados com o fato de que Deus exigiu sua força e poder no Monte Sinai e fez a sua glória brilhar sobre o tabernáculo. E está agora dando a sua aprovação soberana da consagração do sacerdócio. Sacerdócio e tabernáculo. Qual foi o propósito de Deus em exibir sua glória nessa ocasião? Mas o escritor diz o seguinte: por esta manifestação de poder, o Senhor demonstrou claramente a Israel sua aceitação tanto do sacrifício quanto do sacerdócio que acabava de iniciar seu serviço oficiando os sacrifícios. Testemunhando a poderosa manifestação da presença de Deus, o povo reagiu com gritos e prostrando-se ao chão. Nessa reação havia alegria resultante do conhecimento de que Deus os conhecia e o aprovava, mostrando-lhe a sua glória. Também havia medo e temor, porque o Deus que estava ali presente era fogo consumidor. Versículo 24 diz: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Esse jubilou era de alegria e também era de grito, né? De grito que as pessoas ficavam. Né? Havia também um medo e temor, porque o Deus que estava ali presente era fogo consumidor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz que porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E Deus poderia destruir qualquer um ou qualquer coisa que quisesse. Portanto, o povo jubilou, ou seja, gritou de alegria e prostrou-se sobre o rosto, com medo e temor, porque estavam todos na presença de Deus de toda a terra.
Então, esta é a consagração, ela é concluída no livro de Levítico, capítulo 9. Abre espaço para alguns comentários, perguntas, dúvidas, alguma coisa a acrescentar. A gente deixa aberto para os irmãos. Aí qualquer questão pode levantar a mãozinha e fica à vontade. Estou aqui na gestão aqui dos comentários, irmãos. Uhum. Interessante, né? A gente lendo o texto, né? Diz que o Senhor, ele é fogo consumidor, né? Né? Ele é bem claro. Ok, então, pode falar, Fernanda. Boa noite a todos, irmãos. Eu estava observando, né, justamente essa parte aqui, os sacrifícios, né, todos que eram feitos e também como eles eram feitos, e observando que hoje mesmo estava assistindo uma pregação ali e o irmão falou que, né, às vezes as pessoas vão do culto ao Senhor e não estão concentrados ali, né, no que está acontecendo no culto e simplesmente às vezes nem termina a escola dominical, vão embora, ou às vezes eles estão na hora do culto prestando atenção em outras coisas, né? E a gente vê como o povo estava ali importado com aquilo que Deus estava querendo para eles, né? Estavam prestando atenção naquilo, né? Eles louvaram e glorificaram a Deus ali naquela hora, né? Na hora que Deus aceitou e levou aquela oferta, né? E as pessoas não sabem se Deus está aceitando aquele culto como oferta a ele também, né? Se a pessoa se fosse nos dias de hoje, né? As pessoas vão e não prestam atenção, não cantam, e quando cantam não estão pensando naquilo que estão cantando, porque esse louvor é muito importante, né? E já pensou se a gente também, né? Eu fico pensando, né, se a gente ficasse sabendo na hora o resultado da nossa oração, e como eles ficaram sabendo ali, se a gente soubesse também se Deus aceitou a nossa oferta durante aquele culto de adoração, né? Eu fico levando para esse lado ali. E também, imagina ali, ó, ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão, submissão, né? Ser submisso a esse Deus que é tão poderoso, né? Que às vezes as pessoas não dão esse devido valor a Deus, né? Acham também que Deus vai atender elas quando elas precisarem, né? Deu uma dificuldade, faltou dinheiro para pagar uma conta, faltou remédio, né? Se socorrer com Deus naquele momento, mas na hora do culto, na hora do estudo, alguma coisa, eles não estão fazendo parte disso, né? Eles acham que aquele pouco que eles estão lá, que aquela ideia de. Bom, eu, né, fico sempre trazendo para hoje isso, e a gente vê muita coisa que é estranho, né? Mas muito boa passagem, muito bem explicado. Obrigado aí, Claudio. Tá, obrigado também, Fernando. Pode falar, Edson. Boa noite a todos, irmãos aí. Eu vou pegar o gancho do Fernando aí também, e que o Claudemiro também colocou, né? O que a gente vê é um comentário e também fica aberto aí para até para esclarecimento aí dos irmãos que entendem mais aí, né? Porque a gente vê que, como o Fernando falou, né? A gente vê muita gente que não entende o que vem a ser a santidade, a busca da santidade, né? Porque você vê que a santidade está muito mencionada com a unção dos sacerdotes, né? E nós temos uma função de sacerdócio também, porque são tempos diferentes com o nosso tempo hoje, né? A nossa função de buscar a santidade, olhando pelos irmãos, né?
ajudando aos outros, né? Cuidando dos outros, cuidando um dos outros, orando um pelos outros. Quer dizer, nós temos uma busca de santidade, e como está claro aí, né? Nós também não vamos ser salvos se nós não formos santos, se nós não buscarmos a santidade. A gente vê que é todo um texto, assim, às vezes difícil de entendimento, né? Tem uma sequência de vários sacrifícios e holocaustos, mas é muito clara a busca da santidade, né? É meu ponto de vista aí que eu queria colocar. Então, assim, a busca da santidade, ela é fundamental para a nossa salvação, né? Então, esse é o ponto aqui que eu queria complementar o que o Fernando colocou aí, que eu acho que a gente precisa estar atento, né? Serve de um alerta para nós todos, né? Serve de um alerta pessoal, mas a gente tem que estar atento à santidade. Isso, esse é meu ponto aí, Alessandro. Amém? Obrigado, boa noite aí. Obrigado, mano. Um ponto pegando aí também que vocês comentaram, né? Lá no versículo 5, quando o Claudemiro abordou, agora no final, me chamou a atenção, porque como ele diz lá no versículo 5, então trouxeram o que ordenara Moisés, né? Olha lá, então eles só trouxeram aquilo que foi descrito por Deus, ou seja, só fizeram aquilo que Deus havia determinado, né? Aquilo que Deus disse por meio de Moisés. E aí, como você bem colocou, Edson, você e o Fernando, hoje, por exemplo, eu e você somos ungidos, né? Mas não como Arão e os seus filhos. Se a gente perceber no contexto da nova aliança, nós somos ungidos com o Espírito Santo de Deus. Então, isso mostra a importância, né? A realidade hoje como sacerdote do Senhor. E não diferente de Arão e seus filhos, nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer aquilo que o Senhor ordena, né? Em relação à ordem do culto, em relação às nossas práticas, em relação à doutrina, né? A gente vê hoje no contexto, no sentido geral, que em muitos lugares a igreja ela tem mudado a doutrina, ela tem mudado a postura. Os homens, em razão de números, em razão de alcançar mais pessoas, têm assim literalmente feito concessões em relação à doutrina. Então, por exemplo, se na Verdade, Bíblia verdade. trabalha o contexto de ordenação de presbítero, só para a gente poder ter a ideia, que no grego significa ancião, então tem as qualificações lá, aí o que precisa fazer? Os homens que desejam, né, servir a Deus, servir a igreja do Senhor, através desse ministério, tem que ter as qualificações. Quem somos nós para fazer adequação daquilo que Deus estabelece? Eu só estou citando um exemplo só para a gente poder ter ideia, né, daquilo que Deus estabelece. Então, nós não temos autoridade para fazer. Assim como Arão e os filhos dele, a gente vai ver isso lá no capítulo 11, não tem autoridade para apresentar algo que não esteja dentro daquilo que Deus ordenou. Né? Então, se Deus deixou o modelo, nós, eu, você, cada um de nós aqui, né? Nós estamos aqui com o irmão Roberto, lá da Venezuela. Seja bem-vindo, meu irmão, pela primeira vez aqui conosco. Então, nós aqui, né, brasileiros, nosso irmão Roberto, a igreja no mundo inteiro, discípulos de Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo e ungidos pelo Espírito por meio do batismo, não temos autoridade para determinar, para fazer aquilo que está na nossa cabeça, mas nós precisamos seguir precisamente aquilo que Deus estabelece. Aí sim, nós seremos o quê? Justamente santificados, porque estaremos obedecendo à vontade do Senhor e estaremos fazendo aquilo que o Senhor ordena, né, por meio da sua santa palavra. Então é o ponto que a gente precisa observar, né? Pode falar, Edson. Não, era ia dizer perfeito. Obrigado pelo complemento aí, é verdade, é exatamente isso aí. Valeu, irmão. Obrigado, Alessandro. Graças a Esse Deus. é o ponto. Obrigado também pela sua participação, pela participação do Fernando. Mais algum irmão gostaria de pegar algum detalhe que lhe chamou a atenção aqui no capítulo 9? A gente ainda tem um tempinho aqui. Tranquilo, então? Ok. Podemos fazer a oração final. Cadê o Chaves? Chaves está aqui? Chaves, alguma coisa para complementar, Chaves, antes de fazermos a oração? Eu só estava observando o versículo 22, que ele diz:
Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, como forma de o processo estar concluído. Não se sabe qual foi a orientação de Moisés para ele, e aí ele desce, provavelmente de um nível elevado em relação ao povo, e havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. É como se tivesse seguido o cronograma, concluiu. 23, então, né, depois de tudo concluído, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. A gente consegue perceber até aqui que é como que todos os processos vinham sendo elaborados e organizados e executados, e aqui no final, como se tudo concluído, entra na tenda, não se sabe qual foi o processo lá dentro, como assim, quem ordena? Deus. Então, vamos entregar tudo e chega lá, e aí, ao ser aceito, eles saem, abençoam o povo e a glória como forma de aceitação por todo um processo seguido de forma perfeita, e aí Deus aceita como forma, mostra a sua glória como forma de aceitação. Pode ser assim, professor? Boa noite, obrigado. Clodomiro? Oi. Um complemento. Pode falar, irmão Sejão. Pode falar, irmão Sejão. Eu me lembro que lá, anteriormente, em Êxodo, a tenda do encontro foi fora do acampamento. E aqui o tabernáculo e a tenda do encontro é o mesmo local, é no centro. Tá? Só um acréscimo. Nós devemos sempre lembrar que a glória do Senhor era mostrada ali no tabernáculo, quando aparecia aquele fogo lá para eles. Tá? Então, ali sempre era mostrada ali. Então, só para deixar isso, né? Porque lá nós tínhamos... Você lembra que Moisés fez a tenda do encontro fora do acampamento? Você lembra? Até Josué ficava cuidando, né? E agora aqui o tabernáculo, a tenda do encontro, está sendo o mesmo. Só para... Tá? Obrigado. Sim. E um outro ponto que me fez lembrar aí, Chaves, lá em Hebreus, fazendo assim uma contextualização, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 18, que ele diz assim, ó, já que eles foram santificados, né, consagrados ali, versículo 18, ora, onde a remissão destes, no caso dos pecados, das iniquidades, já não há oferta pelo pecado. Aí, em razão dessa consagração, dessa santificação por meio da presença do Espírito, né, por meio do sangue de Jesus, olha só o que ele diz para os sacerdotes agora no contexto da nova aliança no 10:19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. E aí que está o ponto da santificação. Então, nós, agora, como discípulos, né, como sacerdotes na nova aliança, precisamos estar sempre na presença de quem? Sempre na presença do Senhor. Aí ele continua no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Olha lá, a gente viu a consagração de Arão, né, dos seus filhos, e olha a nossa consagração no contexto da nova aliança. Não foi sangue de animais, mas o sangue do próprio Cristo, né? Não teve um altar, mas o sangue derramado na cruz para justamente nos limpar. Por isso que ele diz, e nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele vai dizer, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. E aí guardemos firme. Então, olha a forma como eu e você hoje, no contexto da nova aliança, precisamos. Não precisamos entrar acanhados, tímidos na presença do Senhor. Precisamos buscar fazer realmente valer a pena aquilo que Deus fez por nós, né? Lá em João 3,16 fala que ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu melhor. Então, que a gente possa tomar isso também para nós. Vamos louvar a Deus, vamos ofertar, vamos participar da comunhão, vamos exercitar os dons que Deus nos deu,
Como é que a gente vai fazer? Façamos o melhor. Se é para aprender, vamos aprender, mas não para ter o conhecimento, como o Enio costuma dizer, né? Quando ele diz assim que ele passa o bastão, porque é para nós aprendermos, para que a gente também possa transmitir. Se temos o dom de ensinar, é para transmitir para os nossos irmãos, para que o reino, para que os sacerdotes, né, cada vez mais entendam e possam servi-lo da melhor maneira possível. Tranquilo? Mais alguém para a gente finalizar? Ok. Davi vai nos conduzir na oração final, né? Agradecer a Deus por mais esta oportunidade nesse primeiro dia da semana e que a gente continue firmes, irmãos. É um aprendizado, é um contexto bem importante, né? É um desafio estudar Levítico, porque é algo que não faz parte da nossa realidade, mas o entendimento disso, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, consegue, como diz lá em 10:1, né? São sombras, é sombra dos bens vindouros. Aí, quando a gente entende isso aplicado na Nova Aliança, pronto. A gente já pode ajudar as pessoas a ter um entendimento mais claro a respeito da Escritura. Passa a palavra para o Davi, para ele poder nos conduzir agora na oração final, tranquilo? Com você, Davi, só ligar o áudio. Obrigado. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos à noite aqui, online, para estudar a Tua Palavra, ouvir a Tua vontade para as nossas vidas, entendendo mais da Tua vontade, ou vendo os exemplos do passado, né, o reflexo desses exemplos, né, para o Novo Testamento, para o ensino e a condução da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a dar valor à Tua Palavra e principalmente cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Assim como aquelas pessoas daquela época fizeram tudo de acordo com a Tua vontade, de acordo com as instruções que lhes foi dada, que a gente possa entender isso, que o seu propósito, a nossa missão, ela já está descrita no Novo Testamento. E a gente não pode ir além daquilo que está escrito, e nem se omitir das suas palavras, que possamos cumprir a Tua vontade, e possamos fazer de acordo com a Tua vontade para a glória e honra do Teu santo nome. Abençoe nossa semana, abençoe nossos irmãos que estão participando aqui. Nos dê uma semana de vitória, de proteção e de muita sabedoria. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite, Obrigado, irmão. irmão. Obrigado, Claudemiro. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Boa noite, Periferi. Boa noite, Ale. Boa noite para todos. Meu irmão. Olá, Mabel. Fernando. Divino. Boa noite, meu querido. Já encaminhamos o Tudo bem, livro aí, graças a Deus. Fernando e irmã Valeu, Helena. Boa noite, irmãs. Todas. Boa semana. Boa noite, Paulo. Boa noite, Boa Paulinho. noite, Liceu. Boa noite. Tudo bom, Thiago? Boa noite, irmão Mindo. Boa noite, Ju. Boa noite, Júlio. Boa noite. Valeu, Oi, patrão. Mãe. Alcia Manaus, boa noite. Fernando. Boa noite, Roberto e Adam. Boa noite. Boa viagem, Valdivino. Fernando. Obrigado. Irmão Deus Roberto, abençoe. boa noite. Obrigado, Bem-vindo a Manaus, irmão Roberto. Boa noite. Descanse. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite.